Olá pessoal, eu venho aqui mais uma vez gravar um vídeo para o canal Poções Bíblicas. E se você gostar, você se inscreva no canal, dê aquele like, ative o sininho para que você venha receber notificações assim que eu postar um novo vídeo. E hoje eu vamos estar estudando a respeito do capítulo 4 do segundo livro de Reis, onde nós vamos estudar sobre o aumento do azeite da viúva. Então, você que tem uma Bíblia aí, que possa me acompanhar, logo após a vinheta, nós estaremos estudando a respeito desta leitura bíblica. Voltei. Então, se você está com sua Bíblia em mãos, vamos aqui ler esse texto. Segundo livro de Reis, o capítulo 4 e os versículos de 1 ao 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que-te-ei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio os vasos que foram, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Observe bem que aqui nós temos uma mulher que estava passando uma forte dificuldade. Observamos que a Bíblia vai dizer que ela era esposa de um dos filhos dos profetas, ou seja, lá no capítulo 6 do livro de 2 Reis, vai falar do versículo de 1 ao 7 sobre a escola de profetas. E se nós retrocedermos um pouco, lá no capítulo 2 do livro de Reis, 2 Reis, vai nos dizer, no versículo 15, vai falar sobre filhos dos profetas. Então observamos que havia uma escola de profetas e certamente o líder era o profeta Eliseu. Mas qual era o objetivo desta escola? O primeiro era treinamento, ou seja, Eliseu treinava aqueles jovens profetas e eles
iam ensinar o que aprendeu. Segundo objetivo, encorajamento. Eliseu fornecia a instrução e os encorajava para que eles pudessem aprender como deveriam se portar diante de Deus e da sociedade. Então, observamos aqui a palavra do Senhor que a esposa de um desses filhos do profeta, ela ficou viúva. Observe que a Bíblia vai nos dizer que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E ela continua a dizer que ele temia ao Senhor. Porém, aqui começa a aparecer o problema desta mulher. Ou seja, aquele moço, ele fez uma dívida. E não era uma dívida pequena. Podemos observar que era uma dívida muito grande. E ela não tinha condições de pagar. Então, ela vai dizer aqui que houve um acordo, houve uma conversa entre ela e o credor. Ou seja, certamente aquele credor estipulou uma data, marcou um dia que viria buscar o dinheiro que ela devia para ele. Observe que o pagamento daquela dívida, se ela não tivesse como pagar, como quitar essa dívida, seria os seus 2 filhos levados como escravo em pagamento daquela dívida. Então observe bem que essa mulher, ela estava numa dificuldade muito grande. Ela estava numa situação terrível. E eu passo a observar que quando ela vai ao encontro de Eliseu e fala para Eliseu a sua situação, e ela diz o seguinte, ela fala assim: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Em outras traduções fala escravo. Porque naquela época era assim que acontecia. Se alguém não pagasse a dívida, os seus filhos iriam no lugar como pagamento daquela dívida para serem escravos, para serem servos daqueles senhores. Então observamos que quando ela vai até Eliseu e conta o seu problema, Eliseu poderia ter dito: olha, o que eu tenho a ver com isto? A dívida é sua, quem contraiu ela foi o seu esposo, então você se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Como nós observamos hoje nos nossos dias. Alguém não está preocupado com as nossas situações difíceis, mas aí Eliseu faz uma pergunta. No versículo de número 2, Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Então, observamos aqui que Eliseu ele demonstrou interesse em ajudar aquela mulher. Eliseu demonstrou interesse de mostrar para aquela mulher que ele estava disposto a fazer algo por ela. Observe que é como se ele falasse assim: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Diferente de muitas situações hoje. Por quê? Tem pessoas que eles querem saber a sua situação apenas para especular e não ter interesse nenhum em te ajudar. Mas Eliseu aqui, ele é diferente. Ele se prontifica a ajudar aquela mulher.
E ele pergunta para ela mais uma vez: declara-me o que é que tens em casa. E aí ela diz: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Observe que muitas pessoas têm confundido essa questão da botija de azeite. Em 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 12, fala de uma viúva que ela tinha um pouco de azeite na botija. Já aqui na leitura em foco, diz que esta viúva que ela tem uma botija de azeite. Então, a viúva de Sarepta, ela tinha um pouco de azeite em uma botija. Mas essa viúva aqui, ela tem uma botija de azeite. Então, há aí uma diferença. Mas o que me chama a atenção aqui é que ela apresenta algo que ela tem em casa. Porque em muitos casos, para que Deus venha realizar o milagre, nós temos que apresentar algo para que Deus realize o milagre através daquele algo. Mas em outros casos, se você não tem nada que seja assim palpável, a gente apresenta o quê? A fé. E aqui a mulher apresentou algo palpável, algo que ela tinha em casa, que era uma botija de azeite. E aqui no discorrer da leitura, Eliseu diz: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Observe bem que ele fala assim: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aqui já entra a questão de Deus, que Deus vai realizar o milagre. Observamos que lá no Salmo de número 68 e o número 5, vai nos dizer o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então, nós podemos observar aqui que quando Eliseu fala isso para esta mulher, Deus já está entrando em providência. Por quê? Porque aquela mulher estava numa situação ruim, muito difícil, muito complicada. Mas agora Deus já começa a entrar em ação na vida desta mulher. E aí eu aprendo aqui o seguinte, que quando Eliseu diz que para ela ir pedir vasos emprestados, o que é que nós aprendemos aqui nesta lição? Aprendemos que aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com a sociedade da sua época. Então, podemos notar o quê? Que quando a pessoa é dessa forma aqui, que tem um bom relacionamento com as pessoas, então observamos que a bênção para ela é maior. Porque imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos. Imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com a sociedade. Ela poderia receber a bênção, mas receber pela metade, porque ela ia apenas ter azeite, não o suficiente. Mas observe que ela, como ela era uma pessoa que tinha bom relacionamento com os seus vizinhos, ela não teve dificuldade em conseguir mais vasos, em expandir a sua bênção.
Então, observe bem que o profeta disse: traga vasos vazios e não poucos. Então, a gente observa o seguinte, que muitas vezes a pessoa mesmo é que limita as suas bênçãos. A bênção que Deus quer dar para ele limita, porque Deus é o Deus da abundância. Então, quando o profeta diz para aquela mulher buscar com seus vizinhos vasos emprestados e não poucos, ele está mostrando ali que um grande milagre vai acontecer na vida daquela família. Então, vamos em frente. O versículo 4, ele dá uma ordem. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aqui também aprendemos uma outra lição. Eliseu diz: entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita, ou seja, coloca o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O que podemos entender aqui nesta passagem é que existem bênçãos que Deus nos dá, que é só para nós e nossa família. Observe que ele manda entrar e fechar a porta atrás de si. Por que ele manda dizer isso? Eu entendo aqui que quando essa mulher saiu procurando vasos emprestados com seus vizinhos, eu acredito que os vizinhos vieram para a porta daquela mulher por curiosidade. Eu estou aqui conjecturando o seguinte: aqueles vizinhos devem ter perguntado, para que ela quer tantos vasos se ela não tem nada? Certamente ela não falou a finalidade daqueles, para que ela queria aqueles vasos. Mas acredito eu que as pessoas ficaram curiosos e se perguntando para que ela queria tantos vasos. E por isso que o profeta diz: fecha a porta sobre ti, ou seja, fecha a porta atrás de ti, porque acredito que aqueles vizinhos estavam curiosos para ver. E a questão da bênção da família, porque observe que o profeta diz para ela fechar a porta sobre ti e sobre seus filhos. Ou seja, a bênção de Deus para aquela mulher era tão somente para ela e para os seus filhos, ou seja, para a sua família. Repito, existem bênçãos que Deus nos dá que é para nossa família, não devemos dividir com ninguém. Existem bênçãos que Deus nos dá que é para a gente dividir com outras pessoas, mas em particular esta aqui era só para aquela mulher e sua família, e os curiosos não poderiam ver, porque poderia impedir de um milagre acontecer, porque nós sabemos que quando Jesus ia realizar algo grande da parte de Deus, ele escolhia os discípulos que ele ia levar para aquela grande empreitada, porque ele sabia que nem todos iriam acreditar. Por isso que ele escolhia, era Pedro, João. Ele não levava Tomé, porque ele sabia que Tomé não acreditava.
em algumas coisas que ele ia fazer, ele selecionava os discípulos, porque nem todos criam. Assim Eliseu fez. Eliseu disse: olha, entra você e seus filhos, porque a bênção é para você e seus filhos. Ninguém precisa participar, apenas depois vão saber do milagre que vai se realizar. Mas no momento, quem tem que presenciar o milagre é você e os seus 2 filhos. Então aqui eu dou uma pausa e continuo esta mensagem no próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até lá.